primeiro volume da obra, O Princípio da Deformação. Vivem porque têm vida, sem saberem porquê, sem conhecerem a razão da natureza, do mundo e de todos assim serem. Antes do nada, eram corpos deformados no ponto da sua extinção. Antes de serem corpos racionais deformados, eram racionais puros, limpos e perfeitos, e quando assim eram, viviam na planície com os demais que ainda aqui estão, com o seu progresso, de acordo com a formação. E por que quiseram progredir por conta própria nessa parte da planície que ainda não estava pronta para a função normal racional? Por que quiseram progredir por conta própria? Foi por livre e espontânea vontade ou desconheciam os efeitos do desequilíbrio que pudesse acontecer? Não previam nada disto, porque não sabiam o que era sofrimento, não sabiam o que era sofrer, e muito menos o que era deformação. E não tinham quem os chamasse a atenção? Tinham e têm o racional superior, que os alertou para que não entrassem por essa parte da planície que ainda não estava em condições do progresso racional. Mas eles entraram e nada lhes aconteceu, porque nada acontecia mesmo no simples passar ou transitar. E eles acharam que deviam entrar e progredir por conta própria. Foram chamados à atenção e não quiseram retroceder, achando que estavam muito bem, porque não conheciam o que era sofrimento, como os que aqui ainda estão. Foram, então, se aprofundando por essa parte da planície adentro, até entrarem numa certa parte que ainda não estava pronta para entrar em progresso, e procuraram progredir por conta própria. Essa parte, então, começou a se deslocar da planície, por não estar pronta para entrar em progresso. Assim, começou o princípio da deformação, tão lenta que não sentiam a transformação que estavam fazendo. É a mesma coisa que esta insignificante comparação. Ninguém sente o seu crescimento. Vai crescendo sem sentir. Conforme iam progredindo por conta própria, achavam que estavam muito bem. Eram puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Mas, embora sendo chamados à atenção, achavam que iam bem e começaram aí os primeiros passos da origem dessa deformação. A parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso começou a se deslocar da parte que está aqui em cima. A parte da planície em que eles entraram começou a se deformar naturalmente, descendo e eles também se deformando, perdendo as virtudes sem sentirem, e com o tempo, já mais afastados, quiseram retroceder, mas não puderam e continuaram. Com o tempo, então, cada vez se deformavam mais, vindo a extinção desses corpos em cima da planície, e os que aí se deformaram, formaram um sexo. E os que se extinguiram em cima da resina dessa planície, outro sexo. E por que surgiu essa resina da planície? Quando a parte da planície começou a se deslocar, os seres foram perdendo as suas virtudes, e essas foram se reunindo, tornando-se, a princípio, uma luz fosca, e com o tempo, aumentando, começou a esquentar. E conforme os seres iam se deformando, iam perdendo o resto das virtudes que tinham, e elas se acumulavam, reuniam-se num foco só, que cada vez esquentava mais, até que, com o tempo, tornou-se uma brasa, e dessa brasa, o fogo. Eis a origem desse sol.
Esse calor foi aumentando, esquentando essa planície deformada, em virtude de se acumularem nesse foco constantemente as virtudes perdidas dos corpos racionais. Então, mais tarde, essa planície virou água e o resto dela resina, que conforme o calor aumentava, começou a ficar empolada, torrada e depois de torrada, com a intensidade do calor, virou cinza. E a outra parte, com o calor, se transformou em goma, que foi amolecendo até virar água. Foi a infiltração dessa água na cinza da resina que, com o calor do sol, provocou o apodrecimento, para mais tarde, depois de podre, surgirem os micróbios de todas as formas, de todos os jeitos, originando daí toda a bicharada. É por isso que o sol é criador, gerador e destruidor de tudo nesse mundo deformado, porque o sol constrói, alimenta e destrói. A terra é uma bicheira a produzir bichos de todas as espécies e de todas as maneiras. Surgiram todos aí do nada, para viverem nesse tudo aparente. Nunca souberam como foram feitos, desconheciam o antes de assim serem, antes de serem como são e como eram. Agora estão conhecendo o antes de assim serem, o porquê assim são, e porque desconheciam a origem do mundo, de tudo e de todos. Mais tarde, então, surgiu a formação da lua, produto das virtudes da planície deformada, e um pouco das virtudes da resina. É por isso que a lua não tem estabilidade, por ser originada das virtudes da planície deformada e das virtudes da resina. A planície virou água e a resina virou cinza, que é a origem da terra. É por isso que a lua regula com a água e com a terra, mexe com a água, com a terra e com todos os seus feitos, que têm ação sobre ela. As estrelas surgiram do resto das virtudes da água e da resina também. Está aí um pedacinho da conclusão do antes de ser desse mundo e dessa formação como eram. Nessas primitivas passagens da formação, tudo realçava fulgor, porque nem tudo estava deformado. Agora, depois de tudo deformado, é que surgiram os vegetais, todos diferentes dessa vegetação atual. E já estava, muito antes, tudo paralisado, a deformação dos corpos humanos, como costumam chamar os bichos racionais, e dos corpos irracionais. É por isso que não sabiam como tudo isso foi feito, nem podiam saber como foram feitos do nada. Como é que podia existir esse nada? Não podiam saber. Agora é que estão sabendo o princípio dele, neste esclarecimento feito pela imunização racional, que tudo transformará para o estado natural, que é aqui, na planície racional. Eis por que meio se deu a extinção de todos, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Eis a razão dos viventes não saberem quem fez tudo isso, e agora estarem vendo que foram os seus próprios habitantes que aí estão, que deram origem a esse mundo, como o principiaram a fazer, as transformações que vieram fazendo, razão de terem chegado ao ponto deste grande desconhecimento de si mesmos e de tudo, devido à extinção da formação racional. Eis a razão de improvisarem esse dono na imaginação dos aventureiros, que o denominaram o tudo, desconhecendo que o verdadeiro tudo é o homem. E assim, essas musas científicas, que nunca poderiam encontrar a base da razão do porquê assim são, pois antes de assim serem,
já foram outros seres muito superiores do que são, e em virtude da extinção da formação racional é que surgiram outros corpos, e tudo se apagou do conhecimento da sua origem, não podendo desse jeito ter conhecimento de si mesmo, nem das demais coisas. No princípio dessa deformação, eram verdadeiros bichos, surdos, mudos e cegos. Com o decorrer do tempo e com a deformação de tudo, é que veio o aperfeiçoamento dos corpos, e então passaram a enxergar e a escutar, mas não falavam. Soltavam apenas grunhidos, urros, guinchos e procuravam entender-se também por meio de acenos. Muito mais tarde, com o decorrer do tempo, é que começaram a ter insignificantes noções das coisas e passaram a gaguejar, entendendo-se mais desembaraçadamente, quando já eram gagos adiantados. Pela maneira que se passaram todas essas transições, é que os viventes nunca puderam ter noções de como foram feitos, pois duraram infinidades de eras, sempre sem o conhecimento de sua origem. No início da deformação, eram eternos, e só muito mais tarde começaram a surgir os casos de morte. E então a deformação foi se aproximando do seu fim. Foi aí que começou a surgir a vegetação, paralisando a formação dos corpos dos viventes e dos bichos. A vegetação, quando surgiu, era muito diferente da atual. E nesse tempo ainda não chovia. Foi quando começou a aparecer a lua. Nessa época, os viventes começaram a fazer uso da água, aos pouquinhos, e foi o uso dessa água que dilatou o organismo e deu aos viventes a vontade de comer, começando, então, a fazer uso da vegetação, dando origem aos primeiros casos de morte, por não saberem qual a vegetação venenosa. Até esse progresso eram eternos, não morriam. Passado o seu ciclo de vida, secavam como uma árvore ou como um pau qualquer. Não fediam como de um certo tempo para cá. Antes do princípio desse progresso em que vivem, eram bichos completamente sem entendimentos, e por isso eis a razão de nunca terem o conhecimento do porquê assim são. Está visto que a vida surgiu do nada, provocada quando a parte da planície estava gomosa, em deformação, e de goma são feitos até hoje. O espermatozoide não é senão uma goma, a identificar o princípio desse feito. A terra é um resto da água, e por isso há mais água do que terra, que é a resina da planície deformada. A vida, por ser constituída do nada, teria um dia de deixar de ser nada para ser tudo, através do conhecimento da imunização racional. Vivendo como vivem atualmente, tem que enquadrar a vida e o modo de viver como uma causa de misérias, lutando por tantas coisas para nada, procurando por tantas coisas para acabar em nada. Por meio da imunização racional, deixarão de ser livres pensadores, por passarem a ter conhecimento do verdadeiro ideal. O ideal de todos é querer encontrar a sua situação definida e a definição de tudo no mundo, para encontrar o apoio de si mesmo e viver com a convicção de saber por que vive, do porquê dessa vida, da vida de todos os seres que vivem aí, irremediavelmente, aparentando o que não são, imbuídos dessa ilusão. Com a imunização racional, acabar-se-ão as ilusões, os mistérios e o encanto. Tudo desvendado e divulgado de princípio a fim, com suas bases claras, cristalinas, ao alcance de todos. Maus ou bons interpretadores encontrarão o apoio,
a base essencial para o bem viver, a marcha da salvação eterna, sob todos os pontos de vista definidos e divulgados. Do jeito que viviam, eram verdadeiros perdidos, sem nada conhecerem de si mesmos e da formação do mundo. Viviam como verdadeiros bichos, sabendo que tinham vida, e por isso tinham que viver, sem contudo saberem por que viviam. Não tinham noção de espécie alguma sobre o que é a vida, nem das demais coisas, resumindo a vida como traiçoeira, como traidora. Como traidores são todos os seus pertences, e por não saberem por que viviam, é que chegaram à conclusão de serem uns iludidos desse mundo. A ilusão é tanta que o sofrimento é irresistível. Em virtude das desilusões e do prelúdio da vida ser ludibriador, traidor e impostor. A vida que todos almejam é de bem e de felicidades para todos. Entretanto, só encontram dificuldades para alcançar essa glorificação que todos almejam e para o que todos trabalham, vendo e alcançando o reverso, tudo quanto é de ruim e o sofrimento, levando todos para esse rincão amargurado, pelo testemunho das ilusões, que são os prelúdios da valsa que toca entre todos. E assim há o riso, o choro e a paixão. A humanidade vive como o vento, ora soprando muito de um lado, ora de outro, e assim sucessivamente. Então, os viventes vivem a dizer: as histórias do mundo trazem-nos uma consternação que os primordiosos antepassados dos primitivos passos de todos os contemporâneos assinalam, na maioria, grandes sofrimentos, pelas burlas inflamadas, pelos chocantes impactos da imperfeição, que fazem com que a alavanca de todos seja um enigma e um grande mistério de nós e de tudo. Já desde muito que a avalanche popular implora e clama por uma vida melhor. E quanto mais desejam tudo isso, mais obstáculos encontram para se depararem com o que desejam. Então, ousam dizer que a vida é perdulária e que todos estão perdidos, devendo cada qual fazer por si mesmo, mas nem assim adquirem o ideal, que é a paz, a fraternidade e o amor. Tudo sempre fica na esperança, e conforme vão surgindo as dificuldades, o vivente acha a vida uma intrépida aventura, onde sempre vão tropeçando com um fito na felicidade, e de tropeço em tropeço, na infinidade de obstáculos, caem sempre dentro de um buraco. E assim, as desilusões, a jorro, fazem com que a humanidade viva como num sonho. E só depois encontra bases para mostrar que a vida é de sonhos. Ao invés dos ideais, só encontra o reverso, por ninguém saber o que faz, fazendo tudo e não fazendo nada, porque esse tudo nasceu do nada, consequentemente, tudo acaba em nada. Tem razão aqueles que dizem que se faz tanto sacrifício para nada, que o vivente vive por viver, porque tem vida e aparenta ter prazer sem o ter. Por isso diz consigo: tomar a vida não me querer mais, porque de nada adianta viver quando não se sabe por que se vive, o que se faz aqui. Viver assim é um tempo perdido, e por isso o sofrimento é irresistível. Que mundo sem jeito! Que vida sem proveito, onde a ilusão brilha tão bem que todos aparentam viver felizes, e quando acaba, todos com os seus queixumes, com suas preocupações, com os seus prelúdios, rindo certas horas para não chorar. E o vivente continua com os seus dizeres. Isto é uma vida estrangulada, intimamente aparentando ser bem organizada,
Mas constatada a verdade, a felicidade é traiçoeira. Aparentemente somos felizes e intimamente, na realidade, tão infelizes. Eis a razão desse conteúdo acabrunhador de sofredores. Tudo está revestido pelas ilusões, e o vivente de um momento para outro nada é, porque trai, com seu procedimento, os seus sentimentos de sofredor. Está sofrendo e aparenta estar tão diferente. Parece estar bem, mas esse bem só na aparência. Então, vivem a conjecturar. Na fantasia não está a realidade, e a vida é só fantasia sob todos os pontos de vista. Na fantasia, vivem fantasiados de felizes, e tudo lhes é completamente ao contrário. Dentro do íntimo, pelo que escondem, acobertam a maior das podridões, no manto das aparências. Está aí o mundo focalizado pelo prisma do que são, detalhando o porquê assim são, mostrando que é um fogo de palha que se acende e que se apaga. Ninguém tem dúvida disto, e por isso ninguém tem confiança em si, porque a vida não dá nem tem garantia. É uma máquina que de um momento para outro para, e em segundos tudo se acaba. Vive assim a humanidade reinando na febre das confusões, que não podia deixar de ser assim, por todos serem confusos, por adotarem métodos de um encanto moribundo. O encantado é um moribundo, porque está condenado à morte, e quem está condenado à morte não pode deixar de ser o moribundo. Esta é a verdade, mas a ilusão faz com que a realidade fique escondida, e por isso o sofrimento aí é desesperador. Alimentam as ilusões como elemento de grande valor, e a realidade da própria vida, do próprio ser, desvalorizam, escondem, traídos por essas fantasias criadas e inventadas por hipócritas e fingidos. Sempre traídos pelo orgulho que ostentam, vendo a sujeira sobre todos que clamam, não aguentando o peso da cruz, da responsabilidade de si mesmos, dizendo que a vida é penosa e de sofrimentos. Não sabem que quem deu vida a esse mundo foram seus próprios habitantes, que foram os próprios habitantes os causadores de tudo isso. E dessa forma, todos dependem uns dos outros para viver, cada qual se definindo para viver, até quando a vida quiser suprir o corpo com seus próprios anseios. Não sabem que são hipócritas, mantendo em seu eu aquilo que não é de si mesmo, e por não ser de si mesmo, perdem-na de um momento para outro. Está aí mais um pedaço do porquê assim são, do que são, neste conhecimento da verdadeira origem, da verdadeira formação de tudo e de todos. E assim, na apoteose do bem-fazer racional, o imunizado encontrará todas as soluções rápidas para o que for necessário. Por intermédio da imunização racional, o vivente se estabilizará e seguirá no caminho das glórias sucessivas, pelo porvir alcandorado está em todas as massas ligadas ao racional superior. Com o poder da imunização, desaparecem todos os planos disto ou daquilo, que aí vivem a fazer no mundo de encantados, e passarão a ver a ação verdadeira nas execuções das ações das coisas, o positivo e a realidade. Uma vez imunizados, adquirem essa faculdade, possível dentro das normas naturais das coisas. O vivente deixa de caducar, de viver apalpando na incerteza e nas experiências. Positiva-se assim, integralmente, a solução da imunização dos imunizados, e aí, então, a clarividência assume as responsabilidades dos fatos, e o vivente
encontra-se sólido pelas concretizações, pelos atos, pelos efeitos e pela ação imunizadora racional. Justifica-se, então, aí um conteúdo consolidador, de maneira que não encontram obstáculos para terem em si mesmos a positividade do que almejam, a intenção para o bem do equilíbrio dos imunizados. Este é um eco que nunca soou no mundo. Só agora aí está vibrando, sobre os ouvidos dos infantes, que desconheciam existir este ponto de faculdade do ser humano. Então, ser imunizado e ser equilibrado é a mesma coisa. No ser imunizado, as ações magnéticas carboníferas que entorpecem os viventes desaparecem. E o vivente cria em si mesmo um panteão de glórias e passa a ser glorioso e um glorificador. Então, por essa plenitude de quem vê, quem sabe e de quem conhece os efeitos, chega-se ao ponto de compreender que traz consigo o tesouro racional, que é o tesouro dos tesouros, a parte mais valorosa integralmente ou integrantemente que o viril humano há muito estava necessitando. É um conhecimento que não é ciência, por se desenvolver naturalmente no próprio ser humano, através do conhecimento do que é imunização. Não precisa prática, não precisa teoria, nem precisa desenvolvimento. Basta somente saber o que é imunização racional, para então estar certo de que tem a libertação sob todos os pontos de vista, de estar completamente liberto do encanto desse mundo. Aqui está a redenção pelos pontos básicos, pela solução de todos os mistérios desse encanto, e a verdade provada e comprovada de toda esta realidade. Esta é a salvação eterna em prol de todos e do mundo, pelo conhecimento do princípio, do fim do mundo e de tudo. Pelas bases demonstrativas, pelas provas exuberantes, pelo equilíbrio e pela lapidação da formação de tudo, nos textos comprovantes da base racional. Então, o vivente costuma dizer: que mundo é este? É por isso que este mundo não é nosso. Nascemos e morremos por não estarmos em nosso mundo verdadeiro. Está visto que não somos deste mundo. Se fôssemos, seríamos eternos, e o mundo seria nosso. Por estarmos fora do nosso mundo, é que aqui não temos equilíbrio, não conhecemos a formação verdadeira. Conhecemos, sim, a formação aparente, feita pelos nossos cálculos cá na Terra, resumindo tudo no infinito, misteriosamente, e sem solução de coisa alguma. É por isso que nesse mundo tudo depõe contra o ser humano, começando pela própria natureza e acabando entre tudo e entre todos. O mundo, nessas condições, é considerado como um aleijão da natureza. A vida é de sacrifícios, onde se sofre sempre, e depois de sofrer, morre-se, e tudo desaparece. Uma vez morto, tudo some, por esse não ser o vosso mundo. A natureza é considerada na ciência aí da Terra como um fenômeno indecifrável e indivulgável para a imaginação do vivente. O mistério sempre aí foi mantido, e só agora estão sabendo por que aí nasciam e desapareciam sem ter vontade, acabando tudo em nada por estarem fora do vosso mundo. Agora é que estão vendo que são mesmo deformados. A deformação é tanta que se acostumaram com essa natureza assim, acostumados aparentemente, pois verdadeiramente nunca estiveram satisfeitos de assim serem. Seres sempre em sofrimentos, e o sofrimento não satisfaz ninguém. Eis a razão de levarem essa vida aí cheia de queixumes, cheia de monstruosidades, onde a natureza se revolta contra seus próprios habitantes, por os habitantes não serem aí desse mundo.
A natureza vos cria, vos faz sofrer e vos mata, porque vocês não são daí. Revolta-se e investe contra o ser humano através de uma faísca elétrica, um tufão, um furacão, um terremoto, uma epidemia, doenças incuráveis, bichos, insetos, feras, calor demais, espinhos venenosos, enfim, toda a sorte de maus tratos. Se vocês pertencessem a esse mundo, a natureza não vos desfavoreceria tanto assim. Está provado que todos vivem enganados, ludibriados, sofrendo as consequências de tudo isso. Porém, agora é que estão vendo de onde saíram, por que saíram e como vieram passando por uma infinidade de transes até chegarem ao que são, para agora chegarem ao conhecimento e saberem o porquê de tudo isso, para onde vão, que é para o vosso lugar verdadeiro. Está provado e comprovado que não é essa a verdadeira vida. A verdadeira vida é esta aqui de cima, na planície racional. E quem são os culpados por a vida ser assim? São os próprios viventes, que aí estão, e não esse fariseu criado pela imaginação dos mesmos, como se ele tivesse habitado entre todos e fugisse do meio, ou morresse, deixando os humanos órfãos. Então diriam: ele é surdo, mudo e soberbo. Surdo por não atender às súplicas de ninguém, mudo por jamais ter falado com alguém, e soberbo por não dar consolo. É por isso que existem os incrédulos, os ateus e os positivistas, que gostam de ver para crer. Alguns já se desiludiram há muito, outros ainda se conservam na ilusão, por falta de capacidade para deduzir coisas que estão à frente dos seus olhos. O que eram? Racionais puros, limpos e perfeitos, vivendo juntos aos demais racionais que estão aqui em cima, com seu progresso de pureza, aonde não existe sofrimento nem sexos diferentes. Portanto, pela essência destas páginas, cujo conteúdo jamais ninguém imaginou viesse às mãos de todos, onde não há razões para dúvidas, então, vendo que não se trata de nenhum problema nem de enigma, e sim da verdade das verdades ao alcance de todos. A vossa imaginação dá uma reflexão toda nula. Por isso, todos tinham que viver às apalpadelas, em experiências, aventurando sempre nesse despotismo infernal. Nessa vida não se conhece o bem, só o mal. Razão porque só existe no mundo tudo quanto é de ruim. Ruim já é a vossa natureza, que se amolda aparentemente a tudo. Mas, em verdade, todos são verdadeiramente feras indomáveis. Todos sabem que são assim, mas faltava a certeza do porquê assim são. Supunham a vida de acordo com as vossas experiências, procurando meios e modos para se engrandecerem pelos moldes que adotam para poderem viver. Eis a razão de não terem convicção do vosso triunfo e depararem de quando em quando com surpresas de todos os tamanhos, principiando pela noite, que desconhecem como será. São todos uns missivistas, aproveitando as oportunidades para o regalo da vida da melhor forma possível, procurando acertar com o modo de viver sem estabilidade. Tudo se transforma devido à deformação. Uma vez que tudo se transforma, não há estabilidade. E por não haver estabilidade, há a transformação em todos os seres. Eis porque os homens adotaram como base a lei da transformação, e sempre se mantiveram sob a lei natural da deformação, que é a mesma lei da transformação. Transformando-se todos os seres e multiplicando essas transformações,
tinham mesmo que chegar a nada serem, pelo eclipse da degeneração. Transformando-se, vai se degenerando, e degenerando, vai minguando. Vejam que, pelo progresso da degeneração, vão se tornando mais fracos, pelo enfraquecimento microbiano. Os povos de antes tinham a duração mais longa, mas como vieram se degenerando, as gerações vieram se reduzindo em seu tempo de vida, cada vez mais curta, pela transformação e degeneração que irão fazer minguar cada vez mais essas gerações até a extinção dos seres. Tudo isto está reconhecido na ciência e ousam dizer que tudo se transforma em seres que não deixam de ser vidas, embora minúsculas e sempre multiplicadas. Então, com o tempo, viria a extinção desses corpos, que se deformariam pela lei da transformação em outros corpos muito piores. Entretanto, por meio da imunização racional, será embargada a extinção dessa deformação, por meio do conhecimento integral de tudo, por conhecerem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, pelo integral saber dado por meio do conhecimento racional. Claros montes virão pelo rebol da imunização racional. Lindos fulgores em multiplicações e glórias para todos, por enxergarem e conhecerem o condão do seu verdadeiro ser. Os profetas aventureiros verão seus embustes apagados e os conceitos desses arlequins sumindo. A vida tornar-se-á completamente diferente daquilo que tem sido. Chegará, enfim, o desencanto de todos por meio da imunização racional. Razão porque desde os primitivos passos dei a esta escrituração o título Universo em Desencanto. O que dão vocês à natureza? Nada. Vocês tudo tiram dela. Não passam de verdadeiros parasitas, explorando a natureza de todos os modos para melhor viverem, enquanto a natureza não precisa do ser humano. Vocês é que precisam de tudo para viver. Não fizeram coisa alguma. Quando chegaram, encontraram tudo, e desse tudo que encontraram, foram transformando de acordo com as vossas conveniências, dilapidando para ver se adquiriam modo mais suave de vida. São todos consumidores, devastadores do que não fizeram, do que não sabem como foi feito, e muito menos quem o fez. Na certeza de que estão construindo, dizem: quem manda aqui somos nós. São inconscientes, atrevidos varejões e insolentes. Devastam, arrasam e modificam o que não é seu, o que não construíram, e que ao nascerem já encontraram construído. Julgam ser muita coisa por viverem assim inconscientemente. Se tivessem consciência, veriam logo que nada são. Procurariam outro modo para se compreenderem e deixariam de ser como são. Há muito que o ser humano foi considerado pelos estudos como o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. É por isso que a maioria desses parasitas costuma se considerar da seguinte forma: em primeiro, eu; em segundo, eu; e em terceiro, eu, querendo se colocar sempre acima de todos, que seu perfume domine todos e que a sua flor seja a rainha de todos. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê nem para quê. Um parasita como outro qualquer, mas com maior veneno e maior ferocidade que todos os outros, embora inferior a todos e a tudo. De tudo depende para poder viver, e quer se colocar com a sua soberbia
sobre um ponto superior. A idiotice do homem é tanta que diz ter nascido para governar o mundo, mas o que se observa é que as confusões vêm sempre aumentando e os fracassos se multiplicando dentro dessa camada que encara o mundo como tudo e esquece o seu ser, que nada é. Vivem assim afogados por esses prismas de corrompimentos, trazendo o tormento de si mesmos e o tormento de todos. Eis a razão das guerras serem constantes, de todos os jeitos e de todas as formas, e o sofrimento a se multiplicar cada vez mais, enquanto os parasitas falam que vão para melhor e vendo que tudo vai sempre para pior. Os entendimentos não são nenhuns, e por isso, volta e meia, todos desentendidos. Mas tudo isso passa, tudo isso tem passado. A imunização racional traz o equilíbrio de todos para os dias vindouros que serão brilhantes. Essas fantasias, essas indumentárias inconscientes, se desfazem naturalmente, e todos chegarão à conclusão real pelo modo e métodos racionais feitos pela imunização racional. Antes, costumavam os parasitas perguntar uns para os outros: de onde tu vieste e para onde tu vais? E o outro respondia: não sei de onde vim, nem para onde vou. Sei que vivo aqui, sobre esta terra, como um sofredor, condenado a morrer por ser um miserável, miserável que não sabe por que vive, nem por que está neste mundo. Somos o resto da natureza, porque a natureza não precisa de nós para viver, e nós precisamos dela para tudo. Somos menos do que tudo. Somos os restos dos restos. Ainda mais dizem: não sabemos por que somos assim, e vamos vivendo até que um dia possamos conhecer o princípio e o fim, para que deixemos de viver desta forma tão miserável. A ciência se esforça noite e dia para ver se põe termo a essa condenação. Mas quanto mais estudam, mais falham, e sempre vêm mantendo esse mundo e essa vida cada vez mais misteriosos. O que se vê é que quanto mais estudam, menos sabem, e por isso as durações são cada vez mais reduzidas. Vivem assim diversos parasitas, trocando ideias e vivendo às apalpadelas, à procura do dia em que chegará o fim. Então, acabar-se-ão o orgulho, a prosa, a presunção, a ambição, a inveja e o ciúme. Tudo se acabará, de bom e de ruim. A morte é um mal irremediável, porque a vida não vale nada, e por isso ninguém se conforma com a vida desse mundo. Conformam-se aparentemente, porque não tem outro remédio, e porque chegam à conclusão de que todo parasita nasceu aí só para explorar o que existe e depender de tudo o que existe. Isto são concepções de ideias que trocam uns com os outros, para ver se encontram uma solução e poderem saber, ao menos, o porquê assim são. Nunca encontraram essa solução, a não ser agora, na escritura da salvação eterna de todos, aonde estão conhecendo o porquê de tudo, o porquê de todos, de onde vieram, para onde vão e como vão. O porquê assim são, tudo tintim por tintim. Vejam agora como as confusões sempre foram tremendas, por não poderem descortinar o porquê desse encanto pavoroso, o porquê dessa vida insuportável, e de tal forma ao ponto de terem nojo de si mesmos, de terem tristeza de serem como são, podres, cebosos, catinguentos e fedorentos, seres insolentes, com todos e consigo mesmo.
Eis a razão das multiplicações dos artifícios inventados para suavizar e aparentar o que não são, criados para poderem viver mais iludidos e sofrerem cada vez mais as fantasias de realce e relevo, que nunca trouxeram fulgor a não ser a hipocrisia. Aí estão todos traídos por esse tufão de ruínas, aonde brilha o sofrimento no mundo inteiro, e todos clamando por uma vida melhor, ficando tudo na esperança que é a última que morre. Eis porque o vivente conclui que a vida não vale nada, que a vida não tem valor algum, assim como tudo só tem valor aparente, mas verdadeiramente nada vale. A ilusão burrificou todos de uma maneira tal que as asneiras são vistas em todos os cantos e em todos os lados. Guerreiam por tudo, num sacrilégio infernal. Esse é um mundo de maravilhas apenas no nome. Onde há sofrimentos e misérias, não há maravilhas. Há a aparência. Todos lutando para aparentarem aquilo que não são. E quando lhes perguntam de onde vieram, dizem que são provenientes do fundo da ilusão. E aí vivem perdidos nesse imenso buraco, esperando a todo instante o golpe mortal, que é o fracasso de todo palhaço, que vive a vida iludido por ela, amordaçado por esse sobrenatural feito pelo vosso ideal, que cria coisas como bem vos parece, para ornamentarem esse vasto paraíso de lama e sofrimento, na esperança de não sofrerem tanto e cada vez sofrendo mais. Esse mundo é um picadeiro infernal, e por isso cada qual com as suas palhaçadas, com as suas sábias burrices do nada. Se o nada fosse tudo, o saber de todos valeria tudo, mas o nada já diz que nada vale, e assim o saber de todos não vale nada. O consciente sabe que vale menos que nada, porque surgiu do nada e acabará em nada. Eis porque vive o consciente a conjecturar. Vamos vivendo como a natureza dá, até vir uma coisa melhor para nos consertar, pois deste jeito este mundo vai se acabar. E assim, todos encabrestados no mundo das ilusões, iludidos por tudo na vida e recebendo os efeitos dessas ilusões, que são os sofrimentos, convencendo a todos que a ilusão é um erro sem prestígio. Todos querem andar direito, todos dizem que vivem direitos, mas uma vez vivendo iludidos, todos vivem errados. E é por isso que o sofrimento é de todos os jeitos e todas as formas. Os iludidos são uns perdidos, e por assim serem, são perseguidos pelo sofrimento. E como todos vivem iludidos, todos sofrem. Onde há ilusão, não há o saber verdadeiro. Assim, o saber das ludibriações. Saber que faz sofrer não é saber. E todos vivem iludidos que sabem, e por estarem iludidos, sofrem, à procura do saber verdadeiro, à procura da verdade das verdades, e nada disso encontrando, a não ser agora, aqui, com a escrituração da imunização racional. O saber verdadeiro é onde está o verdadeiro natural de todos, e por assim ser, por as bases serem todas fundamentais, é que traz o equilíbrio do ponto real racional, enquanto o saber impostor dessa vida de aparências faz todos serem traídos, vítimas da dor. Com o saber impostor, as dores sempre aumentam, e o sofrimento idem, chegando a uma conclusão de que no mundo a realidade não existe, e que tudo é fantasia e ilusionismo. Para a humanidade,
a vida é dos mais espertos. Tudo por não encontrarem a base da razão e do direito, mesmo porque não podiam encontrar. Basta serem deformados para que o seu direito seja deformado também. E uma vez sendo deformado, é torto. Consequentemente, sendo imperfeitos, cheios de defeitos, não pode existir o direito, e por isso são tortos, em consequência da base da desregulagem. O ser humano é feito pela base desregulada, e por isso tem que ser desregulado, como de fato é. E assim, tudo que é feito pela mão do imperfeito tem que ser imperfeito também. Parece perfeito, aparentemente são puros e limpos, mas verdadeiramente malucos e desregulados. Se regulassem direito, o mundo viveria direito, e não torto desse jeito, por onde se vê que se os povos não fossem malucos, não guerreavam, por serem equilibrados e terem todos o mesmo saber. Guerra só mesmo coisa de maluco, pois só traz desgraças, e desgraças, quem as procura, só maluco. Está provado que o mundo é um hospício, e por isso todos pensam diferente, querendo uns serem melhores do que outros, e cada qual dando para uma coisa, cada qual dando para uma maluquice. E onde há maluquice, há sofrimento e horrores. Então, existem aqueles que consideram que o mundo não tem mais conserto, dizendo que só pegando fogo nisso tudo e surgindo uma nova geração é que o mundo se normalizará. O homem chegou num ponto de loucura tal que somente trata de fabricação de materiais que o destrua mais depressa. A loucura é tanta que não dão por suas loucuras, e então dizem que o mundo está perdido e que precisam das guerras e dos esfacelamentos para endireitar esse mundo. É por essas teorias que já vem há muito guerreando, a título de endireitar, e o mundo cada vez para pior, como se os homens estivessem dominados pela loucura. A loucura é tanta que a monstruosidade é que é o direito, e o direito é que é torto. O homem tem razão de ser assim, pois se a própria natureza não regula, como ele, que é filho dessa natureza, pode regular? Não é possível. Tem mesmo que serem doidos varridos com aparência de bons. E por aparentarem serem bons, é que falam em direito, mas o torto é que prevalece. São todos errados, todos tortos, de uma natureza torta e errada. De uma natureza torta porque não regula. Existem, então, aqueles que vivem a dizer: estamos convencidos mesmo que a humanidade é completamente doida varrida. Somos mesmo desregulados. Se a humanidade fosse boa, como diz ser e como aparenta ser, viver-se-ia muito bem no mundo. Mas está provado que por a humanidade ser tão ruim, o que mais se vê é o sofrimento e a ruindade. Não existe o bom. O bom talvez nascesse morto, pois se a humanidade fosse boa, viveríamos no mundo todos muito bem. Mas a humanidade é ruim, e assim todos no mundo sofrem cada vez mais. Então, vem outro e conclui: o proveito da vida assim, desse jeito, não é nenhum. A arma do mundo devia ser a consciência, e quando acaba a arma do mundo é o fogo, a bala e o canhão. Tanto assim que sofre o justo pelo pecador. A humanidade transformou-se em monstros, em ideais e caprichos de monstros, provenientes da loucura que arrasta o mundo na miséria. Doentes e malucos como somos, uns miseráveis. E assim, só podemos mesmo fazer misérias e botar todos em misérias e sofrimentos.
Aparentamos ser muito competentes, mas a nossa competência só tem dado para manter todos sofrendo, cada vez mais e cada vez pior. Isto são comentários de pessoas que costumam trocar ideias sobre a humanidade e acabam dizendo que tudo tem o seu fim. Estes não admitem nada além das suas capacidades. E quando depararem com a escrituração da imunização racional, vão fazer grande espanto e dizer: até que enfim chegou o que estava faltando e em que nunca tal coisa foi pensada. Essa é uma humanidade sem consolo, que nunca encontrou o apoio verdadeiro que procurava há muito. E hoje, chegando às mãos de todos, esse conhecimento que é a imunização racional. Na imunização racional estão o apoio e os desejos de todos, completos, a felicidade e a salvação de si mesmos, eternamente. Pelas confusões existentes nesse mundo, feitas por quem não sabe e não conhece, no princípio interpretaram do modo que bem entendiam, e hoje estão vendo que é completamente diferente, pois quem não vê não sabe o que diz, e quem não conhece, da mesma forma.